a doutora Natália Pérez pela excelente palestra. E finalizando essa sequência de palestras, teremos palestra intitulada Inovações técnicas na aplicação de defensivos em áreas experimentais, que será científica na área da saúde. Aproveite esse momento e peço para que você que está nos assistindo curta esta live no YouTube e compartilhe com os amigos que você sabe que podem ter interesse nesse conteúdo. Manda no WhatsApp, no Facebook e também compartilhe no Instagram. Hoje temos o prazer de contar com a presença desses grandes palestrantes. Eu estou muito feliz, pois são pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer no percurso da minha carreira. São grandes profissionais, pessoas muito dedicadas e que, pelo produto, né, pela obra que eles têm, nós conseguimos perceber o carinho, o amor que eles têm pelo que eles fazem. Vamos a uma breve apresentação do currículo dos palestrantes. Os palestrantes hoje serão a professora doutora Daniele Moura, o professor doutor Valdemar Neto e o professor doutor Piotr Tresniak. A professora doutora Daniele Moura irá abordar o tema Histórico da Revista Enfermagem Digital, Cuidado e Promoção da Saúde, REDCEPS. Ela é graduada em enfermagem pela Universidade de Pernambuco, fez mestrado em cuidados clínicos em saúde na Universidade Estadual do Ceará e doutorado em saúde coletiva na mesma universidade. É professora adjunta da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, da UPE. Atua nos cursos de graduação em enfermagem e pós-graduação em stricto sensu. Atuou como editora-chefe da REDCEPS de julho de 2019 até agosto de 2022. Também é membro da Comissão Permanente de Graduação da Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM Nacional, e da Diretoria de Educação da ABEM de Pernambuco. O professor doutor Valdemar Neto irá abordar o tema Fluxo Editorial e Gestão dos Manuscritos. Ele fez graduação em enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, possui mestrado pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade de Pernambuco e Universidade Estadual da Paraíba, é doutor em enfermagem pela UFPE, atualmente é professor adjunto na Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, da UPE, é docente permanente do Programa Associado de Pós-Graduação em Enfermagem, UPE, UEPB, e é o atual editor-chefe da revista Enfermagem Digital, Cuidado e Promoção da Saúde. Além disso, atua como avaliador de periódicos científicos nacionais e internacionais. O professor doutor Piotr abordará o tema Ciência Aberta e a área da saúde. O professor Piotr é licenciado em Física pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, bacharel, mestre e doutor em Física pelo Instituto de Física da mesma universidade. Professor permanente do Programa de Mestrado Profissional em Gestão Pública da Universidade Federal de Pernambuco. Professor titular aposentado da Universidade Federal de Itajubá. Secretário-geral da Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC Brasil. Prestou assessoria ou participou de comitês no CNPq, CAPES, Cielo, dentre outros. E foi editor ou consultor de revistas em várias áreas do conhecimento. Eu tenho o prazer de passar agora a palavra para a nossa primeira palestrante, a professora Daniele Moura. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu vou compartilhar aqui um roteiro, uma breve apresentação. Só um momento. Professor Gustavo, agradeço o convite. É um prazer estar aqui com todos vocês para conversar um pouco, né, sobre editoração científica. E fiquei responsável por falar, né, apresentar um pouco da nossa revista da Faculdade de Enfermagem, né, a nossa revista Enfermagem Digital, Cuidado e Promoção da Saúde. Né, ela é uma revista que é vinculada ao nosso
pós-graduação, e ela foi criada em 2014. Essa revista, ela foi lançada a partir de uma discussão, né, do nosso programa de pós-graduação Instituto Senso. As professoras Simone Muniz e a professora Fátima Abrão foram as precursoras aí da nossa revista, né? Então, ela é de um programa que é uma associação entre a Universidade de Pernambuco e a Universidade Estadual do Paraíba. São duas instituições estaduais que atualmente possuem um programa de doutorado e um programa de mestrado na área da enfermagem e áreas afins, né? E aí eu vou falar um pouco, na verdade, bem breve, para apresentar, né, que revista é esta, quais foram os desafios nesse processo de criação e desenvolvimento até o momento, né? Uma revista jovem, uma revista da área da enfermagem, que tem uma missão, né, basicamente, de divulgar trabalhos originais e inéditos, né, resultados de estudos teóricos práticos, né, de pesquisas que venham aí do campo específico da área da saúde e enfermagem, né? A proposta, assim como outros periódicos, é que a gente possa aí democratizar esse conhecimento da área do cuidado e da área da promoção da saúde, que é o nosso foco principal no programa, né, a nível nacional e a nível internacional. Então, a nossa revista, ela publica, né, eletronicamente, nesse formato de fluxo contínuo. Atualmente, né, desde 2021, a gente trabalha com fluxo contínuo, mas começamos lá em 2014 com uma publicação semestral. E aí, para todos que nos escutam, né, a periodicidade é algo que faz parte desse processo da editoração. Então, vocês vão observar que as publicações, né, as revistas, os seus volumes, eles podem ser publicados mensalmente, trimestralmente, semestralmente, ou o que nós já iniciamos aqui na nossa revista, que é um fluxo contínuo, que após todo o processo de avaliação e aprovação dos artigos submetidos ao nosso periódico, ele vai e é publicado, né, após todo esse processo que o professor Valdemar Neto vai apresentar logo mais. Então, os artigos que a gente vem publicando em nossos volumes são aqueles das categorias de estudos originais, né, de revisões, sejam elas revisões de escopo, sistemática, integrativa, ensaios, né, teóricos, ensaios reflexivos, relatos de experiência, né, principalmente com enfoque voltado para a área da saúde da enfermagem, né, e outras áreas do conhecimento afins à enfermagem e à saúde. Então, a nossa revista, ela é de acesso livre, né? Ela tem a atribuição do DOI ao longo do seu processo. A gente não tem nenhum tipo de taxa no processo de submissão ou no processo da editoração como um todo, né? É uma revista que ainda está no processo de avaliação para atribuição, né, da qualificação do qualis periódicos. Então, a gente estava na expectativa desse último quadriênio, a gente ter essa qualificação, mas até o momento nós ainda não tivemos a divulgação, né? O que nós temos do qualis periódicos até o momento é o do 2013, 2016. Não sei se o Neto ou o professor Piotr vai apresentar algo mais nesse sentido também, comentando um pouco, né, como é que nós estamos, mas até o momento nós ainda não temos o qualis, né, que todos sempre nos perguntam tanto, é uma pergunta frequente nas nossas redes sociais, nos nossos e-mails, por contato telefônico. Então, aqueles que desejam submeter o artigo científico à nossa revista sempre perguntam isso. Mas, para além disso, né, o qualis, né, atribui lá uma classificação desses periódicos que são, né, desenvolvidos, que são aqui no nosso país. Para além disso, a gente tem outros indicadores que são importantes para esse processo da qualificação das revistas, né, das publicações a nível nacional e internacional. Uma coisa que a gente destaca aqui, né, que uma das coisas que a gente vai atender, vai aderir, né, ao longo de todo o processo de desenvolvimento da nossa revista, foi as diretrizes nacionais e internacionais. Uma das diretrizes internacionais são aquelas estabelecidas pelo Comitê Internacional da Área de Pesquisa e Ética, né? Os comitês voltados para os periódicos da área da saúde, né? Um deles é o ICMJE, que traz algumas recomendações de boas práticas da editoração relacionada à nossa área especificamente, né?
E atender a esses critérios traz ao processo da nossa editoração, da nossa revista, né, uma qualificação, né, a garantia da qualidade de todo a avaliação de todos os artigos, né, que são submetidos ao nosso periódico. Então, aqui eu destaco os dois, mas a gente também vem seguindo outras diretrizes. Ao longo dos anos, né, se você pensar, nós tivemos a criação em 2014, e aí, em 2015, foi publicado o nosso primeiro volume, né, então, anualmente, nós tivemos aí dois volumes da revista, e no ano de 2021 foi que a gente passou, de fato, a trazer a possibilidade do fluxo contínuo. Essa evolução, ela se deu a partir da indexação da nossa revista em algumas bases, se deu a partir da nossa afiliação em algumas redes de editoração, e isso é o que vem fazendo o nosso processo de trabalho crescer e se desenvolver, né? A nossa revista, atualmente, nós temos eu e o professor Neto, né? Eu estarei me afastando aí a partir dos próximos dias. O professor Neto, ele já é o nosso editor-chefe, junto com a equipe técnica que nós temos hoje, né? Desde estagiários, doutorandos, mestrandos, editores associados, que são professores da Universidade de Pernambuco e outras universidades aqui do Brasil e de Portugal. A gente vem trabalhando no processo da editoração, que o professor Neto vai detalhar mais à frente. Então, todo o nosso trabalho, desde 2019, que foi o ano especificamente que eu e o professor Valdemar Neto, nós entramos, né, a gente foi buscando atender a todas as diretrizes, a todas as normas, a todo o processo de organização e atendimento, de fato, a um processo de qualificação do nosso periódico. E aí, ao longo desses últimos 3, 4 anos, foi que nós conseguimos esse processo de indexação em algumas bases de dados, em alguns periódicos, diretórios, em alguns índices, né? E isso vem dando maior visibilidade, ampliando, né, o que de fato é o nosso objetivo dentro de um periódico, que é o acesso ao conhecimento científico, aos estudos que são desenvolvidos, a tudo que vem sendo produzido na área da saúde e da enfermagem aqui no Nordeste, no Brasil, né, e em outros países que também alguns autores já encaminharam para o nosso periódico. Então, aqui vocês visualizam algumas dessas fontes de indexação e divulgação, né? A nossa afiliação, uma das que nós fizemos ao longo do tempo foi a rede de editoração da área da enfermagem, especificamente. Essa rede é uma rede que fortalece, né, todos os periódicos da América Latina. É uma experiência muito interessante, porque a partir da rede a gente tem troca de informações, a gente tem processos de qualificação, de formação de editores, né? Participamos de inúmeros eventos para que esse processo ele seja cada vez mais um desenvolvimento de mais competências, né? Então, nossos editores, eles estão sempre participando dos seminários, reuniões, eventos promovidos pela REDIT, que é essa rede de editores da enfermagem. Também acompanhamos os eventos da ABEC, participamos dos eventos da ABEC. O site da ABEC, inclusive, é um dos que tem fonte de informação para a formação de editores mais completos. Então, isso contribui muito para aqueles editores jovens que estão iniciando, né, em periódicos nesse momento. É, de fato, um espaço interessante e importante para esse processo formativo na editoração científica. Temos uma rede social, que é o Instagram, né, a revista Rede CPS. Lá a gente divulga, né, todos os artigos que são publicados dentro dos nossos volumes. Realizamos alguns eventos periodicamente, algumas lives com autores, algumas lives com convidados para falar alguma temática voltada para a área de editoração, para a área, né, da produção científica, da redação científica. Então, são várias as temáticas que a gente vem discutindo e trazendo ali nesse perfil de redes sociais que traz um público bem diverso, né?
Então, todo esse processo da criação, né, uma revista tão jovem, em 2014, até o momento, a gente vem buscando qualificar ainda mais, né, todo esse processo. É muito desafiador, né? Acho que um dos principais obstáculos para que a gente fortaleça cada vez mais o nosso periódico é o engajamento, né, de todos aqueles que fazem parte desse processo da editoração. Então, a gente está nesse processo da coordenação ali dos fluxos, mas que depende, basicamente, do envolvimento e engajamento de todos, né, de todos os avaliadores, de todos, inclusive de todos os autores, né, para que a gente tenha celeridade no processo, né, que a gente possa trazer, de fato, uma produção, né, uma publicação, uma divulgação científica transparente, ética e que traga, de fato, resultados que possam contribuir para o fortalecimento das áreas da enfermagem e as áreas afins, né. Esse é um momento que eu fico muito feliz de estar aqui presente. Estou finalizando um ciclo junto à revista, né? Foram alguns anos em parceria com o professor Valdemar Neto. Ele é um grande entusiasta, né, quando se fala em editoração científica. Ele é um grande companheiro, né, um parceiro de trabalho. Eu fico muito feliz de ver que ele continuará nesse processo, né, trazendo toda a sua energia, toda a sua competência para que a revista de enfermagem ela cresça, né, que ela possa, de fato, estar como uma referência, né, da nossa área, da promoção da saúde como um todo, é um espaço de divulgação importante. Então, eu só tenho a desejar ao professor Valdemar Brandão Neto, meu colega, meu amigo, né, um grande companheiro aí desse processo da revista, sucesso no seu ciclo que se inicia, professor, e estarei aí disponível, né, ali nos bastidores, para continuar colaborando no que for possível, para que a nossa revista ela realmente possa ter essa visibilidade e contribuir, né, contribuir para a formação em enfermagem, formação de pesquisadores, divulgação científica, que eu acho que esse é o nosso papel. Então, agradeço a todos a atenção e passo agora para o professor Neto, que vai dar continuidade aqui, falando um pouquinho do nosso fluxo editorial e a gestão, né, a gestão da nossa revista. Obrigada a todos. Neto, você quer compartilhar ou você quer que eu continue? Pode continuar, professora, por favor. Acho que fica... tá. Professora Daniele, muito obrigado, viu? São palavras muito carinhosas. Eu já começo agradecendo, porque é uma emoção, né? A gente vem trabalhando nesse tempo juntos e eu acho que quando a gente fica muito tranquilo, né? Quando a gente pode dar continuidade, se garante que o processo ele continua. Então, acho que é o sentimento que a senhora me passa nesse momento, enquanto parceira, colega de unidade de ensino da UPE. Então, estaremos juntos, né, em funções diferentes, mas estaremos juntos. E, não menos importante, queria agradecer ao professor Gustavo também, um grande colega, né, e parceiro de universidade, da pós-graduação. O convite, né, é muito bom ser lembrado, é muito bom a gente ser convidado para falar um pouco do que a gente faz. Isso valoriza, né, e dar uma dimensão do nosso trabalho e dizer que eu estou muito alegre com a partilha nesse debate, nesse diálogo com pessoas tão boas naquilo que fazem e a gente pode aprender nesse processo. Eu tive um desafio enorme, que era para falar um pouco, né, que é um processo que é contínuo, de falar sobre fluxo editorial e gestão de manuscritos, e aí o professor Gustavo me deu 15 a 20 minutos para falar sobre isso, é um desafio. Mas eu procurei exercitar, né, um pouco a mente em torno desse tema, né, o que paira em torno desse tema, e trouxe algumas ideias do que a gente não pode se preocupar. Tanto quem trabalha na editoração de revista, né, como quem acompanha e quem submete o seu trabalho ao processo de uma submissão, por exemplo, né, de fluxo editorial. Queria começar também dizendo que ninguém nasce editor, né? O editor ele vai se fazendo. A gente muitas vezes não faz curso de editor,
Não existe isso, né? Hoje, talvez, com muita live, isso está sendo mais difundido do que talvez há 10 anos, é mais fácil a gente entender e buscar algumas informações, mas normalmente, como temos uma característica no Brasil de os periódicos estarem vinculados a programas de pós-graduação, a gente não se profissionaliza tanto nessa área. Nós acumulamos uma atividade. É docente que muitas vezes vai desenvolver processo de editoração. Talvez é que torna o processo um pouco mais desafiante, que temos que buscar conhecimento em torno do que seria fazer gestão de periódico, porque na formação, enquanto docente, a gente não trabalha para ser editor. A gente é convidado, chega e você precisa se especializar nisso. Por favor. Pode passar. Eu queria, antes de falar, né, um pouco especificamente sobre o fluxo editorial, rapidamente eu queria trazer um pouco desse fluxo do papel da ciência. Eu acho que até um momento muito oportuno do que a gente está vivendo hoje, né, com o processo da pandemia, a gama, a infodemia, muitas informações. Eu acho que é bem salutar a gente lembrar por que estamos aqui e por que a gente recorre aos periódicos para enviar trabalhos e submeter trabalhos. Primeiro, né, que a ciência ela é um processo dinâmico de comunicação. Comunicação de quê? Comunicação daquilo que pesquisadores produzem e que outros pesquisadores vão avaliar esse conhecimento para ser submetido à comunidade científica. Então, o público que avalia e que consome são especialistas da área, expertise, mesmo que sejam em áreas interdisciplinares, mas, no geral, todos são especialistas. Onde é que entra o papel da educação e da tecnologia, né? Eles dão suporte ao processo do processo científico. E toda essa dinâmica ela é revertida, ela é levada para a melhoria da sociedade como um todo, né? E aí, coloque aí a sociedade no globo, tendo a ciência como um organismo global, a ciência como uma atividade global, internacional. Não é só Brasil, não é só da universidade X ou Y, mas sim uma atividade que é internacional, e para isso você precisa ter compromissos que você tem que assumir com a produção desse conhecimento que não é seu. Ele vai ser comunicado e temos que ter muita responsabilidade com o que vamos comunicar. Esse fluxo eu gosto muito, né, particularmente, não sei se, acho que todos conhecem, mas eu gosto muito dos livros e das produções do professor Volpato, né, os cursos que ele faz, eu acompanho e aprecio bastante o que ele produz sobre esse tema. Então, eu achei muito interessante trazer isso aqui. Sobre a questão da comunicação, mas entrando no papel do periódico nesse processo, então tem uma atividade científica em que a pesquisa ela é responsável por produzir esse conhecimento que vai gerar informações que vão entrar no debate científico internacional. E aí eu faço um paralelo entre pesquisa e ciência, né? Que são pontos que têm uma linha tênue, mas eles têm momentos diferentes para acontecer. E eu me deparo com esse fluxo, também extraído do material do professor Volpato, sobre o fluxo do conhecimento, eu diria assim, né? Então, tudo começa com a pesquisa. E a ciência, ela é uma arte de comunicar. Você comunica, e aí fique desprovido de vaidade, de questões de currículo. Entenda a ciência como uma atividade que é internacional e que você vai comunicar descobertas, vai comunicar informações que vão gerar impacto. E aí lembre daquela teia anteriormente que eu mostrei. Então, a pesquisa ela gera informações, ela gera conclusões. Essas conclusões muitas vezes conseguem extrapolar e é onde essa ciência consegue entrar dentro do debate internacional, né, dentro de informações que dialogam com o processo da informação global. Essa arte de comunicar
ela é favorecida pelo processo de publicação, que tanto a gente conhece e que tanto a gente entende como uma atividade fim. Eu sei que tem muito aluno aqui acompanhando, aluno da graduação e da pós-graduação, e às vezes a gente tem muita pressa, né? Vamos publicar, eu quero publicar um artigo, mas espera lá, existe todo um processo que a gente precisa decifrar, entender, para poder entrar nessa dita arte de comunicar, porque na verdade publicação, mais do que questões de currículo, talvez de vaidade, eu já falei um pouco sobre isso, é você comunicar, é você levar informações que podem ser comunicáveis e que podem ser entendidas. Essa publicação vai gerar um debate, que é constante, em torno do que já é produzido de corpo de evidências que estão disponíveis, né? E aí vão gerar discussões, vão gerar fatos, vão gerar teorias, vão incrementar as teorias já existentes, e por aí a ciência ela vai progredindo, como ela tem feito nos últimos, desde a formação da ciência moderna, com todos os filósofos da epistemologia moderna até agora. A ciência tem progredindo dessa forma. Sobre a questão propriamente do fluxo, então a publicação ela é favorecida, né, essa comunicação científica, que eu acho que é o termo mais adequado, ela é favorecida pela publicação. Para publicar, cientistas, pesquisadores, professores, né, que estão envolvidos com pesquisa, recorrem aos periódicos, que são os veículos da comunicação. E aí, seria outro momento, mas eu já colocaria dizendo que precisa também entender qual é a função de um bom periódico, né? Tudo é periódico, mas existem periódicos que se adequam a algumas práticas, boas práticas, que a professora Daniele falou mais um pouco, e que nossa revista, né, quem é editor, tem que estar preocupado também com isso. Então, eu tenho um fluxo que vocês podem encontrar nas nossas instruções de autores, que é todo um processo que o artigo passa. Então, é uma das coisas que a gente é muito perguntado, né? Chega na secretaria da revista, eu mandei um artigo há 2 dias e já quer uma resposta. Revistas que estão alinhadas com boas práticas de publicação, boas práticas de integridade na pesquisa, elas têm um fluxo. E isso precisa, o autor precisa consultar as normas para ler de forma precisa o que é que está contido lá, porque a gente segue isso. Então, quando o artigo chega, ele passa por todo um processo de refinamento, de distribuição de tarefas, distribuição de atividades entre uma grande equipe chamada equipe editorial, em que eu tenho a recepção desse... É feito por várias mãos, e aí a professora Daniela já falou, desde alunos, estagiários, alunos que colaboram, né, que é o nosso perfil é esse, até professores que são da instituição, externos até professores de outros países, que estão dentro dessa equipe. Desde a recepção, com a checagem de conformidades e o mérito científico, o mérito da temática, se realmente contribui com o periódico, até a distribuição de tarefas, que é feita por um dos editores, que pode ser um editor associado, um editor de seção, esses termos mudam muito de acordo com cada periódico, mas um editor que vai ficar responsável pelo fluxo daquele artigo. Então, ele vai selecionar revisores, consultores ad hoc, que vão emitir bons pareceres, ele vai acompanhar esses pareceres e vai fazer uma síntese desses pareceres, vai acompanhar o processo de refinamento desse trabalho, até que chegue uma decisão. Então, pessoal, um fluxo desse, ele não é atendido em uma semana, ele não é atendido em 5 dias, como muitas vezes a gente é questionado por e-mail, que a gente quer uma resposta, né? É um primeiro sinal se aquele periódico ele está alinhado com boas práticas de pesquisa. E aí talvez eu vou ser radical em dizer, mas eu tenho uma responsabilidade como editor. Nenhum periódico, e eu vou dizer talvez assim mesmo, nenhum periódico alinhado com boas práticas, que preza pela qualidade, ele recebe um trabalho num dia e responde no outro dia, aceitando o seu trabalho. Então, os periódicos, eles têm um processo de trabalho, e isso precisa estar muito ciente para que o autor, ele colabore com isso também. Próximo. Eu coloquei muita coisa aqui, mas eu vou adentrar para as coisas muito específicas sobre o papel dos editores. Eu vou colocar editores
chefes, editores assistentes, editores científicos, esses termos mudam muito de acordo com o periódico, mas editores. Então, veja, é uma responsabilidade enorme hoje para quem é editor. Eu sou jovem como editor, mas eu conheço, tenho contato e respeito muitos editores que têm uma longa jornada, desde revista impressa até a revista no formato eletrônico. E a função de um editor, ela aumentou muito a responsabilidade, que vai muito além de dominar site. Eu sei mexer no sistema, lá no OJS ou qualquer outro sistema, vou receber o artigo, vou distribuir, então ele domina bem o site. Não é só isso. O editor ele tem um compromisso muito grande com a visibilidade do periódico, com garantir a originalidade e o rigor, porque o revisor vai receber um trabalho, a função dele é fazer a revisão, mas quem forneceu o trabalho para ele foi uma pessoa que validou se aquele trabalho tinha mérito ou não para seguir. Então, é uma posição de muita responsabilidade. A composição do conselho editorial, a escolha dos editores associados que vão fazer a gestão de manuscritos específicos por seção. Existem periódicos que se organizam por seção, por área temáticas, principalmente aqueles periódicos que recebem muitos trabalhos, né, eles se organizam por seção. O editor ele tem que acompanhar, é um processo que a gente quase não se afasta, porque há trabalhos que a gente se afasta e volta. Quem é editor não consegue se afastar. A gente fica num processo dinâmico, às vezes até eu estou assim, poxa, fiquei 2 dias sem acessar o sistema, vou lá entrar, ver se tem alguma coisa. Então, porque a gente quer ver como é que está o acompanhamento, se o fluxo está parado, se o parecer foi de qualidade, e às vezes você dá um toque no colega, o editor. Não é melhor pedir um outro parecer, esse parecer não ficou muito bem elaborado. Então, é um trabalho contínuo, né, de realmente catar uma agulha no palheiro para ver se está tudo ok, de forma assim mais... para que seja entendido. Assegurar a pontualidade, prezar pela transparência, pelo alinhamento com as boas práticas, que é um tema hoje, não é um tema novo, mas talvez esteja em muita evidência por conta do momento que a gente está vivendo, de muita desconfiança do conhecimento científico. Então, a gente precisa ser muito ético e prezar, estar alinhado com essas questões de integridade na pesquisa, principalmente um editor. Às vezes, os autores eles cometem alguns equívocos ou erros, muitas vezes sem saber, mas um editor não pode se justificar nisso. Ele precisa estar preparado para essas questões que são muito sérias hoje, né, de plágio, principalmente, né, de autoria, né, problemas com autoria. Então isso precisa ser muito bem definido nas suas instruções, como você está alinhado e como você procede diante de casos desse tipo. E dialogar com a ciência global. Então, assim, projeções da revista, você projetar, você está discutindo, né, sempre buscando, é quase um raio-x, você buscando portais novos, base de dados que vão fazer a hospedagem da revista, entrar em debate com outros editores. Então, é uma rede que você precisa adentrar, e a professora Daniele falou muito bem, né, a gente está hoje alinhado, afiliado à Reddit, então foi um passo muito interessante, porque a gente passa a estar num grupo que tem ali todos os editores científicos da enfermagem Brasil e América Latina. Então, ali a gente troca, a gente conversa, então a gente se anima, se motiva, vê que a gente não está sozinho e que as dificuldades que nós temos, muitas vezes eles também têm. E a gente aprende como é que eles lidam com as estratégias de enfrentamento. Próximo. E eu já estou me encaminhando para terminar. Para além disso, além de todas essas funções do editor-chefe, que quem acha que é só uma pessoa que manda na revista ou que delega funções, não é bem assim. Veja que a quantidade de funções que a gente desempenha, estamos em todos os momentos do processo de editoração. Existe hoje também o domínio das redes sociais, que no passado nenhum editor precisava se preocupar com isso. Então, hoje é importante a visibilidade que tem sido dada com o uso, né, responsável, o uso de forma estratégica das mídias sociais. Então, não foi à toa que muitas revistas cresceram, né? Elas se expandiram também com as lives,
as divulgações, e não foi diferente com nós da Rede CPS. Então, a gente criou lá um perfil, a professora Daniele já mostrou, podem seguir a gente lá, a gente divulga os trabalhos, a gente está com uma série de debate com os autores, o autor vem, discute com a gente como foi o processo de construção, de elaboração daquele trabalho. Então, é bem interessante, porque isso aproxima mais a pesquisa, até daquelas pessoas que talvez acham que é quase impossível publicar um trabalho. Eu acho que democratiza mais o conhecimento científico e percebe que ele é possível, a gente está envolvido com isso, desde que a gente tenha a seriedade, a ética e a responsabilidade necessária, né? Atento a isso. O papel do revisor é fazer bons pareceres. Isso até parece lógico, mas isso é muito difícil. Não é porque a pessoa às vezes é doutor, professor, docente que vai saber dar um parecer. Existem orientações que o editor-chefe muitas vezes tem que fazer. Algumas dicas para que a gente possa ter pareceres construtivos, pareceres que vão melhorar, que vão dar oportunidade, se o artigo tiver condições, para que ele melhore, otimize aquele material. Então, até para dar o parecer, você tem que ser uma pessoa que entende. Não é não digo da temática, porque enquanto pesquisadores e professores que estão envolvidos com pesquisa, nós temos um conhecimento geral da ciência, né, da pesquisa. Então, é capaz de dar um parecer em algum trabalho que tem interface com sua área, mas que você saiba como dar um parecer, que não é você dizer que simplesmente rejeita, aceita, mas ter argumentos, justificativas, ser propositivo, né, desde que o artigo ele tenha condições para. Então, esse trabalho ele é de refinamento, de aprendizado, ter zelo também, né, pelo trabalho do outro, tem uma empatia, né, como seria você que estuda aquele tema se pegar um trabalho daquele, como você gostaria de ser avaliado? Eu acho que é mais ou menos ser guiado por esses princípios também, tendo a expertise que você tem para dar o parecer científico. É um trabalho voluntário, muitas vezes o que revista faz é dar uma ação de reciprocidade, principalmente as revistas internacionais, algumas até nacionais também, dá algum desconto, se você faz uma avaliação, elas podem dar desconto nas taxas que são necessárias, né? E isso é feito. Acho que é uma estratégia, né? Nós não temos, porque temos um trabalho ainda gratuito, né, de divulgação, e a questão da integridade e honestidade científica, inclusive para quem está construindo um parecer. Tem essa preocupação até de saber se o material, aquele material, não existe algum plágio nele, não existe alguma cópia. Eu acho que o revisor também tem esse papel, sabe, de fazer essa verificação, para além de revistas que pedem a checagem inicial, na minha opinião. E para encerrar, os informes aos autores. São dicas, tratem como dicas do que a gente tem experienciado, até do que eu converso com colegas. A primeira coisa é escolher os bons periódicos. Não escolha qualquer coisa porque é rápido, porque não questiona, porque aprova seu trabalho de qualquer jeito, esse é o melhor. Não, né? Vá para periódicos que vão dar possibilidade de seu trabalho ficar melhor, através de pareceres, para que você publique ele e que ele tenha bons alcances e seja citado. Essa é a percepção que eu tenho do processo, e que pessoas que têm seriedade na ciência compartilham dessa mesma percepção, eu assim diria. E como hoje é muito desenfreado isso, né, o assédio é muito grande, recebemos muitos e-mails, os doutorandos, a pós-graduação fica com essa velocidade, né, os alunos ficam assediados, né, eles caem nessa armadilha. Então é preciso ter muito cuidado, porque essas revistas que não têm boas práticas, né, alinhamento com boas práticas de pesquisa, e aí use o termo que você quiser, hoje se utiliza predatória, ou com potencial de predatória, elas só existem porque a gente continua mandando trabalho para elas. Então é preciso que a gente tenha essa responsabilidade também enquanto consumidor e possível autor daquele periódico. Gaste tempo mesmo consultando normas e o escopo da revista. Muitas vezes o que mais a gente atrasa o fluxo, que os autores ficam um pouco até irritados, é com
a inconformidade, né, desse processo, porque são coisas que poderiam ter sido visto lá, e muitas vezes uma revista que tem muito rigor, ela já rejeita seu trabalho por aí. Então, gaste tempo consultando as instruções, muitas vezes o trabalho chega do mesmo jeito que foi defendido. Se for um TCC, ele chega do mesmo jeito que foi defendido e a pessoa submete, né, porque acha que se submeter já está garantido. Eita, submeti. Vocês viram que é um longo processo, a submissão é uma etapa. Até chegar na fase final, você vai levar um tempo, vai ter comunicação do editor com os autores sobre o andamento do trabalho. Aceite de bom grado o parecer, se for um bom parecer construtivo, e os editores buscam isso. Cada vez mais têm chegado bons pareceres. Aceite de bom grado para otimizar seu trabalho, é uma chance que você tem, uma oportunidade. Invista na redação científica de qualidade, faça um curso, leia material sobre isso, que não é fácil, mas a gente precisa saber comunicar o conhecimento científico. Faça boas conclusões, que é de onde seu trabalho é citado, invista na conclusão, extrapole se for necessário, se você conseguir extrapolar um pouco, isso não é impróprio. É até incentivado que você extrapole, mas que você gere respostas, porque é dali que seu trabalho vai ser citado, das conclusões. Deixe claro o acréscimo que você está fazendo do seu conhecimento, invista nisso, sobre a novidade, faça uma boa revisão e diga a que seu trabalho veio, né, onde ele vai acrescentar o conhecimento, onde ele vai contribuir. Prezar pela integridade ética, então não é só o editor que precisa ter esse acompanhamento, o autor também tem que ser responsável e sério no que ele está mostrando ali, em termos de operacionalização da pesquisa, em termos de participantes, em termos de requisitos de pesquisas envolvendo seres humanos, tudo isso o pesquisador ele tem que ter noção de que ele precisa atender, porque o que está escrito lá é o que a gente avalia. Eu não conheço você, eu não avalio o pesquisador pela fisionomia, eu avalio pelo que está escrito. Então, seja responsável pelo que você está colocando ali, para que, de fato, a gente confie que aquela informação ela existe. E aumenta a visibilidade das suas pesquisas por essas técnicas e estratégias que eu falei. Por exemplo, com as conclusões, investir numa boa conclusão. E parcerias. Então, se você tem possibilidade de fazer uma parceria, inclusive internacional, já está mais do que dito, né, que os artigos que têm número de autores, né, com mais de um autor, dois autores, eles têm mais possibilidade de ser citado, porque demonstra que aquela pesquisa ela tem um alcance, ela tem uma diversidade, e isso aumenta a visibilidade do trabalho. Então, são estratégias que eu trouxe aqui para vocês, né, e reflexões também, para que a gente possa melhorar, né, nossa função de leitores, potenciais autores e também pessoas que estão comprometidos com a boa ciência, tá? E aí, professora Daniela, a gente deixa os contatos, né, da revista, rede social, nosso e-mail, estamos com chamadas abertas na modalidade fluxo contínuo, então é uma revista interdisciplinar, como a professora Daniela colocou, e vocês todos estão convidados a navegar pelo site e ler os trabalhos já publicados também. Muito obrigado, professor Valdemar, muito obrigado, professora Daniele, pelas belíssimas falas, trouxeram muita clareza para quem está iniciando nesse universo da publicação científica, da editoração científica. Convido vocês a conhecerem o perfil da revista no Instagram, que tem muita coisa interessante. E passo a palavra agora ao professor Piotr. Professor Piotr, o seu áudio ainda está fechado. A gente ainda não está ouvindo.
Pessoal, só um segundinho, a gente está tentando resolver aqui esse probleminha técnico. Pronto. Probleminha técnico resolvido. Isso, agora sim. Então, tenho o prazer de passar a palavra ao professor Piotr. Vamos ver se a tela compartilha devidamente. Estamos compartilhados? Sim, tudo ok? professor. Ok. Então, Tá. primeiro, obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A felicidade múltipla, devido à minha forte afinidade com a área de enfermagem. Eu descobri que tem 2 pessoas da enfermagem, puxa, que beleza. E já faz décadas, tá, que eu tenho contato bastante estreito com a área, desde um congresso da ABEM em Salvador, já faz... Não é esse último não, tá? É o antes do último. Então, foi desde aquela época que conheci, fiquei trabalhando com a revista de enfermagem da USP, bom tempo, com a Emico e com a Maria Júlia. E, pô, foi uma experiência fascinante, né, conhecer esse mundo da enfermagem. Que bom que vocês estão aqui. Segundo ponto que me chamou muito a atenção foi a apresentação de vocês, Daniele, como mamãe da revista, fundadora, né, e agora passando para o Valdemar. Olha, o Gustavo, não sei se todos estão a par, mas o Gustavo foi agraciado no ano passado com o prêmio Jürgen Dobereiner da ABEC, se tornando o editor do futuro, e esse ano a modalidade seria diferente, seria para jovem editor, né? E o Valdemar perdeu a chance de transformar a UFBN em bicampeã do troféu, porque poderia ter se candidatado. Enquanto ele falava, eu até passei a lista de candidatos, mas eu não encontrei o nome dele. Que pena, né? Eu, sabendo dessa palestra que ele deu aqui, já teria colocado mais uns pontos para ele lá na avaliação de editor, jovem editor. Enfim, então, eu tenho também a sorte de falar depois dele, porque algumas das coisas que ele colocou eu vou aproveitar aqui, né? Mas o meu tema está mais voltado para a ciência aberta na área da saúde. Eu pulei um pouco a palavra editoração. Tá? E a gente vai falar, então, livremente sobre a questão da ciência aberta. Como a gente tem uma audiência, eu acho que bastante abrangente, né? Não faz mal ser um pouco didático nesse ponto aí, né? Então, tá, a ciência aberta é um conjunto de movimentos, é um conjunto de iniciativas, né? Então, tem muitas dimensões, tá, que estão envolvidas, né? E o nascimento provavelmente foi com a abertura de código-fonte de software. Oficialmente, houve uma... Só um segundinho. Aqui a apresentação, a gente está vendo no modo do apresentador. Ele não está no modo tela cheia para quem está vendo pelo YouTube. Não está. Interessante, porque eu compartilhei a tela que eu achei que estivesse em tela cheia. Agora foi. Pronto, agora sim. Perfeito. Obrigado. Então, acho que porque eu tenho 2 telas, né? Eu estou vendo vocês em uma tela e a apresentação em outra. Então, enfim, a ideia de abrir, né? Começou provavelmente com a abertura de software, né? Oficialmente em 1998 pela Open Source Initiative, mas desde 1980, né? Já havia movimentos nesse sentido, né? Disposições claras de compartilhar software. Diz a lenda, né? Que um rapaz chamado Stallman tinha uma impressora e a impressora dele encrencou e ele queria fazer algum tipo de alteração ou de conserto no programa, mas o programa era aqueles fechadinho, tipo o Microsoft, ele não conseguiu entrar, então ele ficou com raiva e criou, né, um sistema de software aberto que compartilhou com uma licença ampla para todo mundo para fazer uma criação coletiva de software a partir daí. Tá? Eu acho que a segunda data importante é a data dos pré-prints, 1991. Os físicos criaram um sistema eletrônico de distribuição antecipada dos artigos que estavam enviando para as revistas. Então, 1991 foi o ano em que que passou para a modalidade online, né, com a criação do Archive, né? Em 2000 e alguma coisa, 2005, 2010, o pré-print chegou com mais força na área das humanidades. Mas desde 1950, né, físicos e pessoal da ciência da computação e matemáticos já compartilhavam as versões dos seus artigos antes de enviarem para as revistas. Tá? Então, é uma coisa que já tem mais de 70 anos de tradição em determinadas áreas. Tá? Outra coisa que se abriu, né, no ano 2000 oficialmente, mas já existia desde 1994,
é o acesso ao conhecimento, o acesso aos artigos científicos. Tá? A Open Access Initiative de Budapeste, que marcou o momento, vamos dizer assim, de lançamento oficial, né, do acesso aberto. Mas a gente sabe, por exemplo, que no Brasil mesmo, o Cielo já vinha praticando acesso aberto organizado, né, um acesso disciplinado desde 1997, né? E alguns anos antes já havia uma espécie de acesso aberto selvagem, né, onde cada um, eu chamo de web romântica, né, cada um tinha lá a sua aventura produzindo o seu acesso web, né? E aí, então, a gente vai chegar na parte mais aberta e talvez menos conhecida, na parte mais nova e talvez menos conhecida, que envolve, então, dados abertos, revisão por pares abertas, caderno de laboratório aberto, recursos educacionais abertos, a ciência cidadã e a coautoria aberta. Isso é que a gente tem, por enquanto, com grande chance de ainda abrir mais coisas que vêm por aí. Então, já que a gente está mais ligado a revistas, tá? Eu selecionei algumas coisas que eu acho que tem mais a ver com a parte de editoração e autoria, que são essas que estão destacadas aí em vermelho, tá? Os pré-prints, o acesso, os dados, a revisão por pares, os cadernos de laboratório e a coautoria. Isso tem mais a ver com a construção da ciência, tá? E eu acho que ainda assim, né, alguns têm mais impacto que outros, né? Particularmente o grande impacto mesmo, me parece, que vem dos pré-prints, né, que estão mais destacados aqui numa cor mais escura, e a questão dos dados abertos, tá? Numa segunda, vamos dizer, numa segunda força, o acesso aberto, que já é uma coisa consolidada, a revisão por pares, os cadernos de laboratório e a coautoria. Tudo isso tem a ver com o processo de construção da ciência e com a parte de editoração das revistas, tá? E os que estão mais escondidinhos aqui, né, software, recursos educacionais e ciência cidadã, eu acho que vem numa terceira posição aí, tá? Talvez o que eu possa rapidamente falar da coisa da ciência cidadã é quando você abre a construção da ciência para o cidadão que não é um pesquisador profissional. A gente tem alguns exemplos aí recentes de pessoas que descobrem asteroides, por exemplo, né, e tem o seu asteroide nomeado pelo descobridor, são amadores da ciência, mas que fazem também a sua contribuição na forma de ciência cidadã, tá? Não voltarei a falar mais nisso, e vou começar com pré-prints, tá? Que é esse que está aqui em cima, que eu acho que é uma discussão, nesse momento, bastante importante, né? Dentro da área, dentro de todas as áreas, na verdade, mais especialmente na área de humanidades e ciências sociais aplicadas, onde isso é relativamente novo. Então, vamos lá. Então, o pré-print e eu temos mais ou menos a mesma idade, né? A minha idade é mais ou menos a soma da idade de vocês que estão todos aí nas telas, tá? E o pré-print tem mais ou menos essa idade também, né? E ele, então, é o verdadeiro pioneiro da ciência aberta, tá? Porque foi ele, né, que começou a abrir as coisas antes da publicação nas revistas, tá? Que é essa que é a ideia do pré-print, né? Online há cerca de 30 anos, né, quando os físicos colocaram aqueles servidores que eu mencionei antes, quando não se falava ainda em ciência aberta, e ele nasceu nas chamadas áreas duras, mas agora já permeia todas as demais áreas, tá? Então, vamos ver onde é que ele entra. Está vendo essa figura aqui? É muito parecido com a figura do Valdemar, tá? Quer dizer, é uma releitura da apresentação do Valdemar, né? Porque, olha, o conhecimento não existe, tá? Aí alguém aqui nessa primeira linha vai realizar a pesquisa, depois de realizar a pesquisa vai escrever um artigo, depois de escrever vai enviar para a revista vai fazer revisão de conformidade. Eu amei quando o Valdemar chamou que é revisão de conformidade, porque é conformidade às normas, conformidade à política editorial. Se passar, vai para a revisão por pares, e se passar na revisão por pares, vai para a publicação. Então, esse é o ciclo, né, de que o Valdemar já falou direitinho. Agora, cada uma dessas etapas que estão listadas aqui na primeira linha tem uma demora típica, né? Realizar a pesquisa você pode medir em anos, né? Escrever o artigo você pode medir em semanas. Você não escreve um artigo no fim de semana, você leva mais tempo do que isso. Em alguns dias você manda para a revista em alguns dias, né? Talvez uma semana responde para você a conformidade, né? E aí vai para a revisão por pares. E aqui aparece um certo gargalo, porque a revisão por pares é o processo mais lento e mais complexo, tá? Porque a revista tem que escolher as pessoas e enviar suas pessoas, as pessoas têm que aceitar e as pessoas têm que fazer. Entre o aceitar e o fazer, às vezes passam 2, 3, 4 meses. Não tem como, né? Não, é a parte mais difícil da revista é encontrar quem dê pareceres e bons pareceres, tá? Mas se passar pela revisão por pares, né, a publicação, dependendo da política que a revista adota, pode levar dias, semanas ou até meses. Se é uma revista em fluxo contínuo, né, como a que foi definida, né, a revista de vocês, então dias, né, porque é fluxo contínuo.
Mas se for uma revista com periodicidade que só sai em determinadas datas do ano, o artigo vai ficar esperando até chegar a data de ser publicado. Tá? Isso pode ser semanas ou meses, né? Então, em toda essa etapa inicial aqui, até a publicação, o conhecimento, na verdade, não existe ainda. E ninguém sabe que aquilo existe, a não ser os autores e alguns revisores, tá? Só depois da publicação que ele existe e passa a ser certificado. Agora, quanto maior a demora para um conhecimento se tornar público, tanto mais tempo a humanidade demora para dele se beneficiar. Então, é nesse espaço, né, que se abre uma oportunidade para um negócio chamado pré-print, que está aqui, ó. Esse espaço intermediário aqui é o espaço do pré-print. E o que acontece? O fluxo está aqui, né? É o mesmo de antes, tá? Depois de escrever o artigo, os autores e autores podem enviar para a revista e, ao mesmo tempo, fazer um depósito num servidor de pré-prints, tá? A Cielo é uma iniciativa brasileira nesse sentido, tá? A Cielo faz uma revisão de conformidade e, se passar em dias, já ocorre uma publicação. Essa publicação é a publicação de um pré-print. Tá? Enquanto isso, o artigo segue aqui embaixo o fluxo da revista, levando dias para a revisão de conformidade da revista, tá? Se aprovado, vai para a revisão por pares e sai para a publicação. Tá? Então, olha, aqui, né, é uma espécie de via rápida onde o conhecimento existe, tá? Porque ele está publicado na forma de pré-print, tá? Mas ele não está certificado porque ainda não passou pela revisão por pares. Tá? Uma alternativa a esse caminho da Cielo é o caminho que foi adotado pelo Emery, que é um outro repositório brasileiro que faz isso. Ele, em vez de se ocupar em fazer a revisão de conformidade, você vê que aqui, de certo modo, né, quando eu uso o caminho Cielo, eu tenho uma revisão de conformidade aqui e tenho uma revisão de conformidade aqui, é uma duplicidade, né? Então, o Emery diz assim, não, eu vou deixar a revista fazer a conformidade. E se a revista achar que vale a pena passar para frente, a revista pode depositar também e fazer a publicação antecipada. Tá? Não é uma publicação que vai quebrar o ineditismo, porque na revisão por pares, você tem, de fato, a consolidação do conhecimento, que é o aporte que a revisão por pares vai dar para esse artigo. Tá? Mas você já tem uma possibilidade de que aquele conhecimento esteja fomentando outras pesquisas, tá? Que outros pesquisadores se apoiem naquilo para construir mais conhecimento novo. Tá? Tá. As críticas que a gente tem aos preprints, né? Eu acho que uma crítica ela meio anula a outra, né? A pessoa diz assim: eu rejeito preprints porque divulgam um conhecimento incompleto, não certificado. Então dizem que o conhecimento é incompleto, mas também dizem que quebra o ineditismo. Mas caramba, se ele é incompleto, ele vai ser completado, né? E é claro que toda essa parte que vai ser completada é inédita, né? Então, são mais críticas de que não conheço, mas não gosto, né, do que propriamente fundamentadas. Né? E aí a gente pergunta, e o custo de atrasar a aplicação para benefício da humanidade? Né? E o custo disso? E se for uma coisa importante, né, que poderá, já que estamos na área de saúde, poderá salvar vidas, tá? Vale a pena ficar retendo isso? Vale a pena ficar retendo isso? Tá? Então, as críticas, em princípio, não cabem, né? Então, se a gente fala em ineditismo e completar, eu pergunto aqui, quão pronto está o conhecimento em um pré-print? Tá? Então, essa coisa toda que vocês veem aqui, a gente já comentou, né? O que tem de novo realmente é o que leva a esse, no mínimo, 70% aqui. Né? Quanto está pronto o conhecimento antes de realizar a pesquisa? O conhecimento não existe. Tá? Quando você termina a pesquisa, ele está pronto de 55% a 65%. E quando você escreve o artigo, você descobre quanta coisa mais você deveria fazer melhor, e aí você aperfeiçoa aquilo, tá? E aí você chega nos tais 70%. Então, os outros 30% que faltam, 15%, 30%, vão entrar aqui na revisão por pares. Então, o pré-print é o conhecimento em torno de 70% pronto. Tá? E a revisão por pares vai acrescentar os outros 30%, 20% que estão faltando. Então, o ineditismo está justamente nessa parte aqui. Você veja que o pré-print é um conhecimento não certificado, mas é um conhecimento qualificado, tá? Não é fake news, né? Não é fake conhecimento, não é uma opinião de alguém. É um artigo científico preparado que foi considerado suficientemente bom pelos autores para mandar para uma revista
e dentro da revista foi suficientemente bom para passar para revisão por pares. Ou então passou por uma revisão de conformidade de editores na Cielo e foi considerado apto a publicar. Existe uma grande rejeição aqui na Cielo. Existe uma rejeição muito importante aqui também nas revistas, tá? Então, o conhecimento passa por uma revisão não tão pesada como uma revisão por pares, né, que é muito mais demorada, é muito mais contributiva, mas ela passa por uma revisão que não é um conhecimento levianamente colocado à disposição das pessoas, tá? Então, por que o pré-print é bom para quem produz o artigo? Porque antecipa em meses a publicação da pesquisa, porque impede um revisor não íntegro de se apropriar da pesquisa feita, que é uma coisa que acontece, vai para a revista manda para o revisor acha aquilo genial, mas está fazendo uma coisa parecida, rejeita o artigo e submete o artigo dele. Existe, tá? E garante a prioridade, né? O pré-print garante prioridade. E por que o pré-print é bom para quem edita a revista? Olha, vocês que são editores, tá? Que já deram o depoimento, vocês sabem que o próprio Valdemar falou, né? Recebe o artigo ontem, amanhã o cara já liga e diz, como é que está o meu artigo? Né? Então, quem edita e recebe um artigo de grande potencial que gostaria de publicar de imediato, pode fazê-lo como pré-print sem deixar de atender às boas práticas da publicação e sem ferir a ética e a integridade da ciência. Tá? E aí prossegue para a revisão regular por pares. É aquele atalho, a revista recebe, ela publica, ela decide publicar como pré-print. Isso reduz a pressão de autoras e autores para apressar a publicação, né? Porque dá ensejo a fazer um processo editorial aprofundado, né, com mais calma, tá? Porque a pressão já meio diminuiu pelo fato que o artigo está disponível, tá? Então, o pré-print, assim, né, agora eu vou dar o meu juízo de valor e a minha opinião, tá? Ele é bom para todas as áreas, inclusive saúde, né? Mas use com alguma cautela, né? Porque ainda não foi revisado por pares, tá? E pode ser complicado, né, o pré-print em setores tecnológicos economicamente sensíveis, né? Porque você colocar o conhecimento na rua, na área de tecnologia, sempre é complicado, porque aquilo pode representar um retorno econômico que a pessoa não quer abrir. Eu vou falar do Emery, tá? Que é o nosso repositório criado pela ABEC no Brasil, né? E ele publica pré-prints, tá? As revistas se inscrevem no Emery e, a partir disso, depois da revisão de conformidade, elas podem decidir colocar o artigo lá. Eu vou mostrar aqui mais ou menos a cara, né, de um artigo publicado no Emery. Tem a palavra pré-print aqui, para deixar bem claro de que é um pré-print. Em todas as páginas tem a marca d'água, tá? E aqui em cima tem algumas recomendações, né, no sentido da cautela, né? Tá? Por exemplo, aqui, ó, para verificar que a publicação de uma versão revisada por pares deste artigo existe, clique aqui para visitar a revista, tá? Então é um pré-print, mas tem aqui um aviso de que não está revisado por pares e dá o link de acesso à revista para poder ser buscado lá, né? Caso tenha já uma versão pronta, né? Também fala aqui, né? A primeira coisa que fala é se você identifica desvios éticos ou problemas de conteúdo no pré-print, tem um endereço de e-mail aqui onde a pessoa pode fazer uma ponderação, né, para o Emery, que vai ser considerada e, se for o caso, vai ser retratado esse artigo, tá? Então, é assim que a gente faz a salvaguarda das pessoas, né, para que não haja abuso, né, e não haja conhecimento com uma falsa ideia de forte certificação, tá? O pré-print tem que deixar muito claro que ele é avaliado relativamente, mas ainda não é avaliado por pares. Bom, o segundo grande ponto novo, né, que existe, que está rodando por aí, é a questão dos dados abertos, tá? Então, pré-print e dados abertos, acho que são os pontos mais fortes, que estão mais relacionados com a ideia da editoração. Eu vou falar um pouquinho de dados abertos aqui. O que são dados abertos, né? Publicar os dados que serviram de base para a pesquisa. Então, muitas vezes se coletam bases de dados expressivas para fazer uma pesquisa, né? 1.000, 1.500, 2.000, 100.000 pessoas, ou um acompanhamento temporal, né? Um ano, depois de outro ano, outra coleta de dados, mais um ano, mais um ano. Então, existem essas bases de dados robustas, né? Com muito conhecimento. Olha, dificilmente, né, um único grupo de autores consegue arrancar tudo que tem ali. Então, tem muito dado interessante coletado, né? Mas há um problema, né? Um estudo na área de morfologia de plantas e animais mostrou que a perda de dados de pesquisa se dá uma taxa de 7% ao ano. E com essa taxa, em 20 anos, 80% dos dados já não estão mais disponíveis. Não se sabe onde estão.
ou porque está numa pasta no arquivo do autor, ou porque está num disquete que não tem mais modo de ser lido, ou porque está em algum porão, né, que a pessoa se aposentou e guardou. Enfim, o dado não existe mais, né? Então, isso é um problema, tá? Não só do ponto de vista científico, né? Porque se quiser fazer uma nova pesquisa, tem que coletar tudo de novo, mas também do ponto de vista econômico, né? Porque coletar tudo de novo custa dinheiro também, tá? Então, publicar dados é bom do ponto de vista econômico, porque evita a duplicidade de coleta, e é bom do ponto de vista científico, porque novas pesquisas dispensam a etapa de coleta, pegam os dados já coletados e fazem os estudos que desejarem sobre aquilo, né? Então, diz a minha amiga Cláudia Bauser Medeiros que um conjunto de dados que seja compartilhado hoje poderá, no futuro, servir de alguém desconhecido, de algum lugar distante, que talvez nem tenha nascido ainda. Isso é correto. Mas isso se você fizer a publicação dos dados com toda a atenção e carinho que eles exigem, tá? Então, vamos falar um pouco deles, tá? A prima do Gustavo, né, Vanessa de Arruda, é isso? Deve ser prima do Gustavo, Vanessa de Arruda Jorge, ela listou alguns dos requisitos, tá? Requisitos gerais, né, para a publicação de dados. Então, é preciso deixar claro qual é efetivamente o escopo dos dados que devem ser compartilhados. Preparar uma declaração de disponibilidade dos dados. Direitos, né? Quanto eu posso copiar, quanto eu não posso copiar, como é que eu posso usar, o que eu tenho que fazer, tem que dar crédito para quem, tá? Os dados, antes de serem publicados, serão verificados ou revisados. Isso é importante. Será ofertado algum suporte para os autores que coletarem os dados? Eles vão ter apoio para publicar isso, para colocar isso, como é que vai ser? E para quem for reutilizar os dados, vai ter um apoio, um suporte para isso? Como e onde os dados devem ser armazenados no longo prazo? E quem vai pagar por isso, né? Isso vai ter uma conta, né? A armazenagem disso não vai ser gratuita, isso vai ter uma conta. Tá? Então, essas são perguntas de requisitos gerais com relação aos dados, né? Outros requisitos dizem respeito à atenção que os dados têm que ter. São princípios, né, que são chamados de princípios FAIR e princípios CARE. O FAIR vem da junção, né, das iniciais de Findable, Accessible, Interoperable e Reusable, né? Então, o dado tem que ser encontrável, tem que ser possível localizar aquele dado sem dificuldades grandes, né? Tem que ser acessível, quer dizer, uma vez localizado, você tem que ter acesso. Interoperável é uma questão técnica, né, de que você pode acessar com qualquer tipo de sistema, quer dizer, não importa como tecnicamente os dados estão guardados lá, se eles forem interoperáveis, no momento que você acessa para você, esse acesso é completamente transparente, tá? Não importa qual é o sistema operacional, qual é a base de dados que está sendo usada, né? Não importa o software que está gerenciando aquilo, você entra sem tomar conhecimento de nenhuma barreira, tá? E reutilizável significa que você tem a licença de fazer mais pesquisas em cima dos mesmos dados. E o CARE tem mais a ver com as pessoas que fornecem esses dados, né? É interessante que haja um benefício coletivo para a comunidade sobre a respeito da qual os dados se referem, tá? A autoridade dessa comunidade de controlar o uso que vai ser feito, responsabilidade de quem está fazendo, né, de usar isso com ética, tá? E isso aqui, particularmente, quando se fala, né, se pensa em certos tipos de comunidades indígenas, né? Tá? Se você for coletar dados lá, você tem que respeitar a cultura, você tem que respeitar os costumes, você tem que respeitar as ambições, né, as necessidades daquele povo lá e não ter nenhum tipo de abuso, né, no uso desses dados aí com relação à população da coleta, tá? Então, esses são os princípios FAIR e CARE que também fazem parte, né, desses requisitos aí de que eu falei no slide anterior, tá? Dados abertos, tá? Sobre como e onde os dados devem ser armazenados a longo prazo. De novo, a Vanessa de Arruda Jorge, tá? Nos deu aqui um elenco, né? Você vê que não é pouca coisa, tá? Um elenco para você selecionar adequadamente um repositório de dados. Então, conforme a circunstância, é melhor optar por um repositório disciplinar, temático ou multidisciplinar. Então, a pessoa que coletou os dados, né, tem que tomar essa série de decisões aí, né? A licença da plataforma onde os dados vão estar é compatível com a licença da revista que publicou o artigo? Tá? Se a revista tem restrições, né, de cópia, de direitos e tal, como é que ficam os dados se forem depositados sem estarem submetidos a licenças de igual teor?
Tá? Quais são os termos de uso da própria plataforma? A plataforma é paga, a plataforma é gratuita, a plataforma é interoperável, a plataforma atende todos os requisitos FAIR, tá? Suporta o acesso controlado ou privado de dados. Por que é importante suportar o acesso controlado privado? Porque muitas vezes, né, quando os dados são coletados com um trabalho muito penoso e difícil, a pessoa deposita os dados, mas coloca lá um determinado tempo de embargo. Tá? Eu coloco meus dados aqui, mas durante 2 anos só eu pesquiso. Ou durante 3 anos. Tá? Tem uma proposta interessante até que diz assim, o tempo de embargo deve ser comparável ao tempo necessário para fazer a coleta. Se o cara coletou por 10 anos, vamos dar uma chance para ele de ficar perto de 10 anos aí, com o privilégio de uso daqueles dados. Tá? Isso é tudo negociável, né? Mas tem que ser previsto e negociado. Quais os procedimentos de gestão e preservação dos dados na plataforma? Se eu quero que alguém que não tenha nem ainda nascido use os meus dados, eu tenho que ter garantia que a plataforma vai ser gerida e preservada até esse cara nascer, né? Nascer, fazer pré-escola, né? Escola, ensino fundamental, médio, vestibular, tal, até chegar no doutorado, aí ele vai usar os meus dados, tá? E olha que a preservação, então, tem que ser uma importante. O repositório tem certificação, ou tem plano para se certificar, ele é interoperável com outras plataformas. Quais os padrões de metadados utilizados? Há taxas ou custos? Qual é o plano de sustentabilidade da plataforma? Tá? E agora, né, como o Valdemar falou, que é pouca coisa que o editor tem que fazer, ele disse assim, olha, nos idos de 1980 o editor não precisa fazer nada disso, né? Agora ele tem que cuidar do software de gerenciamento da revista, ele tem que cuidar dos metadados, ele tem que fazer rede social, e fora disso, tudo que os editores antigamente faziam, receber, fazer revisão de conformidade, mandar para os revisores, brigar com eles para conseguir os prazos, etc, etc. Então, olha, tem mais uma coisa, tá, Valdemar, para você fazer, que é agora você cuidar de um plano de gestão de dados dentro da sua revista. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para gerir os dados, né? Então, todas essas questões aqui, se você vai recomendar a plataforma, olha aqui, ó, tem na ABEC, nesse último evento que houve, né, essas referências aqui, tá? Que foi uma discussão só sobre dados abertos, né? Dados abertos do ponto de vista do pesquisador, das revistas e dos repositórios de dados de pesquisa. Tá? Lá tem algumas dicas, né? O Emílio, que foi esse primeiro aqui, disse, olha, o editor é que tem que se virar, ele tem que ver, instruir os autores, ensinar os autores como é que faz, mostrar todos os caminhos, fazer o depósito de dados, né? Eu já discordei dele, tá? Eu gostei mais do que disse a Vanessa, que é a revista indica um repositório, certifica um repositório, e diz, ó, para você publicar aqui com a gente, os seus dados têm que ser armazenados lá. E aí, então, o repositório é que dá os critérios, tá? Então, é uma tarefa mais para o editor, preparação da política da revista, né? Mas uma vez preparada a política da revista e selecionados os repositórios, você está mais ou menos liberado, tá? Só vai ser difícil você explicar para o pessoal que é mais um requisito para eles também, né? Mas, enfim, faz parte, tá? Ser editor é isso, né? Todo dia aparece um trabalho a mais, todo dia aparece um salário a menos, e estamos indo por aí, tá? Tá. Então, acho que esses foram os 2 pontos mais importantes, tá? Quando a gente terminou aqui nos pré-prints e nos dados abertos. Agora, só para não dizer que não foram mencionados, né, os aspectos menos conhecidos, aliás, os aspectos mais conhecidos, né, que tem menos peso novo, né, sobre o editor, tá? O acesso aberto, tá? O que acontece no acesso aberto, talvez os alunos não tenham ainda lido a declaração do Budapeste, tá? É que é o acesso livre a artigos científicos revisados por pares, tá? Então, é pós-publicação. Então, quando se propôs revistas de acesso aberto, revistas revisadas por pares, para colocar o trabalho já revisado em acesso livre para todos. Ele acelera relativamente o avanço do conhecimento, tá? Porque quebra barreiras econômicas, né? Mesmo países, né, com menos recursos vão passar a ter acesso a um conjunto de informações científicas, de pesquisas que eles não tinham antes por causa da barreira econômica, né? E quebra aquela coisa, por exemplo, que era muito existente no próprio Brasil, né? Onde o CNPq, o FAPESP, um órgão, FACEP, enfim, qualquer órgão de fomento, paga para realizar a pesquisa e depois paga outras pessoas para chegar lá na revista e receber o artigo referente àquela pesquisa, né? Então, tudo isso aí foi, de certa maneira, quebrado pelo acesso aberto, e isso aí permeia todas as áreas, né? Eu acho que não há como
negar a importância, né, ou dizer, não, isso não deve ser feito. Bom, coautoria aberta, que é uma outra daquelas dimensões menores de que eu falei, é um negócio, eu acho que é o mais novo, uma mais nova vertente aí, né? É assim, ó, um autor lança online uma ideia, uma proposta, né, ou um artigo embrião, e aí outros pesquisadores vão entrando lá e vão tendo as suas ideias, vão acrescentando e vão elaborando aquilo, todo mundo construindo em conjunto. É uma ideia interessante, tá? Um exemplo é esse Open Journal of Mathematics and Physics, que foi feito por um menino do Tocantins, aqui, nosso, né? Tá? E, bom, se vocês quiserem ver mais ou menos como é que funciona, podem acessar lá. A maior virtude é a ampla colaboração, né? Claro que isso aí pode acelerar o avanço do conhecimento. Foi isso? Olá, pessoal. Caiu? Tivemos um pequeno imprevisto aqui, um probleminha técnico, mas o professor Piotr já está de volta. Professor, nós perdemos um pedacinho aqui da sua fala. Teve uma interrupção. Eu percebi que houve um acidente qualquer aí. Isso, caiu um pouquinho a internet, mas já voltamos. Pronto. Você pode compartilhar novamente a apresentação? Screen 2. Share. Está devidamente compartilhado. Pronto, tudo certo. Pode continuar. Eu tenho a impressão que a gente falou... vocês estavam... Tá, o que encrencou aqui foi a minha apresentação. Espera aí. Ok, revisão por pares abertos. A gente chegou revisão por pares, a gente comentou, né? Ou não? A gente perdeu só uns 30 segundos, foi bem rapidinho. Deixa eu ver. Não, eu já estou terminando, né? Deixa eu não... Qual autoria a gente falou? Você falou do Jornal de Matemática, aqui do rapaz do Tocantins. Isso, tá. Então, aí tem as virtudes, né? E os defeitos, né? A maior virtude é a ampla colaboração, né? Isso pode acelerar o avanço do conhecimento, que vai ser uma participação ampla, aberta, todo mundo pode opinar, né? Permite a participação de pesquisadores mesmo que não estão mais ativos em tempo integral. O cara está aposentado, mas ele é um pesquisador importante, né? Não quer mais uma relação de vínculo profissional permanente, né? Mas quando ele encontra um assunto que desperta o interesse, que ele está disposto a colaborar, que ele gostava de fazer, ele entra lá e faz, né? Ao mesmo tempo que permite a participação de pesquisadores qualificados, pode haver problemas de qualidade, também pode entrar gente que é aventureira, né, e escrever lá o que não deve, né? Então, isso é uma coisa que pode aparecer em todas as áreas, inclusive na área de saúde, mas é sempre meio parecido com um pré-print, né, enquanto não for devidamente validado, tá? Cadernos de laboratório abertos. Caderno de laboratório aberto significa você abrir o seu diário de laboratório. Em vez de fazer no seu caderninho na sua casa, você faz no Google Docs, por exemplo, e libera o acesso para todo mundo, né? Eu não vejo um benefício muito grande nisso. Tá? Eu acho... Tá? É a minha opinião é muito grande. Também não vejo muita perspectiva de sucesso, porque eu, por exemplo, se lembrar do meu mestrado, do meu doutorado, não ia abrir o meu caderno de laboratório, tá? Já pensou se vem um cara esperto lá e faz o troço antes de mim? Não. Então, eu não faria isso, né? Mas isso pode aparecer em todas as áreas, inclusive saúde, porém com mais perspectivas nas que têm forte base experimental, né? Aquelas que têm forte base experimental, não tem base experimental, nem tem o caderno para abrir, né? Isso não vai funcionar em áreas tecnologicamente sensíveis também, né? Porque aí o sigilo e o interesse econômico não vão permitir, tá? E, bom... Cereja finalização do bolo, né? Vocês estão acompanhando a numeração aqui, vocês estão vendo que está chegando no fim, tá? A ciência aberta em termos de revisão por pares abertos, tá? O que é a revisão por pares?
O próprio Valdemar falou, né, os autores não têm a noção exata, né, do como é que é o processo editorial, não tem essa visão das dificuldades, né, do trabalho que dá pegar um artigo em estado bruto e colocar à disposição nessa forma de trabalho final, tá? Então, a ideia da revisão por pares abertos é reduzir um pouco a opacidade do processo editorial das revistas, né? Mas existem muitas versões, tá? Dependendo da combinação de opções que a revista tem para abrir a revisão por pares, dá para fazer 20 diferentes trajetórias, tá? Então, a mais simples é você apenas revelar os nomes dos pareceristas após a revisão. Tá? Depois disso, é você quebrar o duplo cego. O duplo cego é quando nem o revisor sabe quem é o autor, nem o autor sabe quem é o revisor. Mas se você permitir essa identificação mútua, aí você quebra a revisão por pares aberta. Então, isso aí, você quebra a revisão duplo cega, você abre a duplo cego. E isso, então, acontece antes da revisão. Tá? Aqui é depois da revisão, aqui é antes da revisão. Né? E o mais selvagem é você abrir o artigo ao público e deixar todo mundo opinar. Então, se eu chamar isso aqui de 1, 2, 3, tá? Eu gosto da 1 e da 2. Tá? Eu acho que revelar os nomes dos pareceristas após a revisão ou quebrar esse negócio de duplo cego, eu acho que deveria permear todas as áreas. Agora vem a opinião, né? Tá? Porque aumenta a responsabilidade dos revisores de fazer melhor e fazer direito. Tenho certeza que Valdemar sabe que ele recebe pareceres assim: ótimo artigo, publique como está. Que é um ótimo, não serve para nada, né? Tá? Então, o sujeito cataloga isso como uma revisão por pares lá no seu currículo, né? Mas o que ele fez de verdade? Né? Ele mal leu o negócio. A gente falou aí da questão do editor do futuro, eu vou contar um segredo, né, da avaliação do ano passado. Existe uma ferramenta chamada Publons, ou Publons, né, dependendo de como as pessoas querem acentuar, onde são os revisores que concluem o trabalho de um artigo, podem ter esse trabalho reconhecido lá. E o Publons tem uma ferramenta legal, né, onde ele coloca a extensão média dos pareceres. E a gente, quando foi fazer a avaliação do editor do futuro, a gente olhou, por exemplo, qual é a extensão média dos pareceres, né? Então, as pessoas que tinham extensão média dos pareceres 30 palavras, 25 palavras, não preciso continuar a frase, né? Acho que está mais ou menos claro aí, que não é exatamente um parecer. Então, se você identifica o parecerista após a revisão, ele se sente um pouco mais responsável de que o trabalho seja efetivamente bom. Então, pode gerar pareceres melhores, tá? Quebrar o padrão duplo cego eu também não acho ruim, não. Eu não acredito muito nessa história de que você vai ter uma desavença com uma pessoa X de não sei aonde, por isso você vai dar um parecer ruim no artigo dele. Tá? Se você fizer isso, você não é um pesquisador digno de ser um pesquisador. Tá? Então, não é por aí, né? Isso é questão de ética e integridade na comunidade científica, devia ser uma coisa intolerada, né? E punida com muita severidade, tá? Porque toda a construção do conhecimento é em cima da ética e da integridade, tá? Agora, eu não gosto dessa 3 aqui, de abrir o artigo ao público e deixar todo mundo opinar, né? Eu não gosto nada da 3, não tem uma responsabilidade específica, né? Quem é que vai dar o parecer? Quem é o responsável? Você pode até abrir para comentários do público, mas ao mesmo tempo tem que dizer fulano e fulano são os pareceristas oficiais, eles têm que dar uma opinião abalizada. Tá? Se não tiver isso, aí deixar tudo por conta da selvageria do público. Bom, os inimigos podem introduzir revisões negativas sem fundamento, né? A revisão selvagem obriga cada um dos que forem usar o artigo a ler o artigo e ler os comentários e ainda tem que fazer a própria avaliação. Eu não quero isso, eu não tenho tempo para avaliar cada artigo que eu vou citar na minha vida. Eu quero ter uma revisão por pares bem feita que garanta para mim que aquilo lá foi revisado, certificado, pelo menos 2 pessoas sérias leram, os editores leram e acharam que está tudo correto. Eu não quero eu ter que fazer isso para todos os artigos. Então, eu acho que essa coisa de revisão por pares completamente aberta aí não deveria pegar. Eu não gosto disso, eu acho que não vai funcionar. Enfim, para mim não funcionaria, não ficaria feliz com isso. Tá? Então tá, a gente destacou, né? Eu acho que os principais pontos aqui das dimensões, os pré-prints, o acesso aberto, os dados abertos, a revisão por pares abertas, tá? Em destaque, né, essas 4 aqui são as iniciativas mais interessantes, inclusive para a área de saúde, tá? Mas sempre vão exigir um discernimento para serem efetivamente aplicadas, tá? E vai ter áreas mais sensíveis dentro da saúde, como dentro de qualquer outra área do conhecimento. Vai ter momentos em que é bom abrir, vai ter momentos que não é tão bom abrir, tá? Vai ter momentos em que o pré-print é indicado ou que o pré-print não é indicado.
o discernimento na utilização dessa abertura aí é a grande chave, né, para que isso aí tenha o sucesso que a gente espera e deseja. Tá? Então, acho que foi uma visão geral, assim, né, para público em geral, para editores, para, enfim, todo mundo que quisesse saber mais sobre a ciência aberta, e estamos à disposição aí, né, para o que mais for necessário, tá? Obrigado por estarem aqui. Muito obrigado, professor Piotr, pela belíssima palestra, foi show. Tenho aqui tempo ainda para algumas perguntinhas para a gente. Vamos lá. Eu quero só fazer primeiro aqui um comentário sobre os elogios aqui, tá bom? A Formate, comentando aqui, fundamental a BEC na vida dos editores científicos, perfeito destaque, que foi realizado durante as falas. Aí eu vou fazer a primeira pergunta aqui, tem outros elogios, tá? E pela qualidade das palestras. Tem uma questão aqui da Formate, falando o seguinte, na rede CPS, existe algum checklist que auxilie os revisores no momento da revisão? Aí eu abro a pergunta e depois a gente vai para outras perguntas aqui. Quem quiser responder, a Dani ou o professor Valdemar, podem ficar à vontade. Eu, particularmente, acho bem interessante quando ajuda o revisor a identificar as demandas específicas da revista, né? Temos sim. Segue via sistema e sempre que existe um canal de comunicação, né, com os revisores, eles recebem um guia de orientação e esse guia eles recebem sim o formulário e cada etapa do formulário tem uma observação do que é que eles devem verificar, estar atento, avaliar, eles recebem sim. Até porque quando a revista é solicitada indexação, precisamos apresentar esse documento também, então a revista precisa estar com isso bem claro, dessas orientações. Ok, muito obrigado, professor Valdemar, aí, pela resposta. Eu vou para uma pergunta agora um pouco mais abrangente. Deixa eu pegar aqui. E depois eu volto para outra pergunta sobre o periódico. Professor Piotr, falar de ciência aberta parece assim que entre os pesquisadores todo mundo já deveria estar acostumado, né, pensando, se preocupando com a questão da ciência aberta, dentre outras questões. Mas me parece que ainda dentro das universidades pensar em ciência aberta, pensar em dados abertos é algo de vanguarda. E então a gente tem uma dificuldade que as pessoas que estão produzindo a pesquisa, os professores que estão nas universidades, onde tem grande quantidade de produção científica, eles ainda não estão atentos a essa questão, né? Como mudar esse quadro, como tentar fazer aí essa preocupação e a atenção mesmo pela capacidade de mudança, né, para a humanidade, de benefícios que isso pode trazer. Como sensibilizar essas pessoas nas universidades e em outros centros de pesquisa? A questão é muito difícil para os mais antigos, né? Os mais antigos resistem ao acesso aberto. Os interesses econômicos resistem ao acesso aberto. Tanto que procuram, muitas vezes, associar a ideia de acesso aberto à ciência de má qualidade, né? De dizer que o acesso aberto, por exemplo, é responsável pelas revistas predatórias que o Valdemar citou, né? Aquelas revistas tipo pagou, publicou, não importa o quê, né? Que o acesso aberto trouxe isso. Não foi o acesso aberto nem a tecnologia que ofereceu isso, né? Foi aquela pecinha da frente dos computadores, né? Tá? Que tem braço, perna, olho e talvez pouco cérebro, tá? Que ensejou essa coisa toda, né? Então, a culpada não é tecnologia, né? O culpado é o uso que fazem dela as pessoas sem ética e sem integridade. Mas isso assusta, né? Isso faz com que as pessoas tenham receio de se colocar, de colocar
o próprio artigo em acesso livre, né? Quanto mais os dados que eles soaram muito tempo para coletar. Agora, esses princípios que estão sendo desenvolvidos, né, e a política dos repositórios, eles têm salvaguardas para tudo isso. Então, o que a gente tem que fazer, né, é continuar trabalhando aí para levar essa informação correta ao maior número possível de pesquisadores e professores, né, para que eles se sintam à vontade. Eles podem colocar os dados lá, mas coloquem um embargo. Dizem assim, não, qualquer um pode usar, mas venha negociar comigo. Tá? Mas que ponham isso à disposição e evitem essa duplicidade. Agora, por outro lado, você tem o pessoal mais jovem, que está muito acostumado com rede social, está muito acostumado com facilidade de comunicação e tal, e acha que pode colocar as coisas lá de maneira selvagem, sem os cuidados. Né? Esse é um outro lado que você tem que tomar, tem que ter atenção também. Né? Tudo que for feito nessa área tem que ser feito de acordo com as boas práticas, tá? Para que realmente tenha o efeito que a gente espera que tenha. Né? E o acesso aberto era para colocar o conhecimento revisado por pares. Em compensação, deu ensejo aí que os oportunistas começassem a fazer revistas predatórias, né? Então tá, a gente tem que ensinar os mais antigos e ensinar os mais novos. Os mais novos a gente tem que trazer aquela tradição mais restritiva e os mais antigos a gente tem que trazer essa visão mais nova e aí encontrar um meio termo para deixar todo mundo feliz. Muito bom, muito bom. Mais uma pergunta aqui, pergunta da Darine. E acredito que pode ser respondida pela professora Dani, em continuidade com o Valdemar. Então, ela pergunta assim, hoje, quais são os principais desafios que vocês vivenciam no gerenciamento da rede CPS? E eu até complementaria essa questão perguntando, né, os desafios anteriores também, né, durante o processo, enquanto a Daniele estava à frente, e o que vocês estão percebendo que são os novos desafios. Sim, falar em desafios, né? Eu acho que um deles é a infraestrutura da instituição, que aí envolve desde a hospedagem, repositórios, financiamento, né? Acho que é um processo que, no nosso caso, né, nossa revista, atualmente nós temos uma empresa que faz o processo da hospedagem, tem um sistema de gerenciamento, né, onde a gente tem a submissão e todo o processo da editoração. E, para isso, a gente conta com o financiamento da pós-graduação, né? Há uma rubrica específica para tal. Então, esse é um dos desafios, é o quanto a gente consegue desenvolver as nossas atividades e crescer diante daquele financiamento que nós temos disponível no momento, né? Nós não temos nenhuma outra fonte de financiamento, é apenas a restrita, a rubrica da pós. E isso faz com que, em alguns momentos, a gente não consiga expandir algumas atividades que a gente gostaria de crescer, né? E aí eu acho que isso é um desafio importante, né, que sempre faz com que a gente tente buscar novas possibilidades de apoio dentro da própria instituição, da universidade, né, do governo do estado, né, e que a gente não vem encontrando para esse propósito de expansão, né, principalmente, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Alguns programas de antiplágio, né? Você precisa de um financiamento específico para tal, e a gente não tem essa garantia, né? Outro desafio que eu vejo é, de fato, o envolvimento, o engajamento, né, dos colegas dentro do processo da avaliação por pares. Então, a celeridade, o tempo, né, que se coloca nesse processo que o professor Neto apresentou, muitas vezes ele não é atendido. E, assim, como professora, eu também, né, tenho essa dificuldade por inúmeras demandas que a gente, né, vem na nossa vida acadêmica, mas por ser um trabalho voluntário, muitas vezes é aquele trabalho que não é a prioridade dentro das atribuições da vida acadêmica. E o parecer, ele vai sendo atrasado, e isso também dificulta um pouco o processo da editoração. Então, aquilo que poderia ser em 2 meses, pode virar 6 meses, ou até mais que isso, né? Porque são mais de um revisor, são 2, 3 revisores que a gente vai trabalhar, e isso realmente leva bastante tempo. Então, dá muito trabalho. Acho que os obstáculos principais, né, vão pela garantia de financiamento e o envolvimento, né, de todos aqueles que fazem parte desse processo da editoração.
Se Neto quiser acrescentar algo mais, provavelmente ele tem outros, né, Neto, que a gente vem vivenciando durante esses últimos anos. Professora Daniele, eu também confirmaria, são os dois principais, né, para essa pergunta que foi feita da participante. A questão da adesão dos colegas, quando eu digo dos colegas, das pessoas que compõem a equipe, né, às vezes todo mundo quer entrar, todo mundo quer participar, manda trabalho para mim, né? Eu reviso, e às vezes são essas pessoas que ficam, né, querendo, que às vezes que não colaboram muito, que às vezes até atrapalha um pouco, porque eu poderia ter contado com o apoio de outra pessoa. Então, acho que a responsabilidade, né, para além de outras coisas né, de eu dizer que eu sou um revisor, né, ou porque eu quero mostrar talvez alguma coisa, ter uma responsabilidade, né, enquanto pessoa que está emitindo parecer. O professor falou exatamente sobre essa questão, né, de chegar a pareceres assim, super pífios, né, elogia, quando chega no fim, acho que dá alguma coisa na pessoa que rejeita. E o parecer todo foi dizendo, tá bom. Esse desafio, às vezes, de você lidar com pareceres que não teve muito zelo, né? Eu acho que é um desafio grande, porque exige de você um trabalho constante. É um refinamento que é constante. Não é um trabalho que você faz um dia, depois você faz depois. Só se precisar de você, você faz. Não, precisa-se toda hora que a gente esteja vigilante a esses pareceres, passar por vários olhos, né? Para além do editor associado, que é responsável por aquele fluxo, mas você também, às vezes, também olhar para que você colabore com ele no processo de fortalecimento daquele parecer. Muito bem, gente. Obrigado pelas respostas. As apresentações, as respostas, essa conversa, está uma conversa muito gostosa, muito leve. É bom poder falar de ciência dessa maneira, para que isso possa chegar para mais pessoas também. Mas devido ao avançar da hora, nós vamos encerrar o evento. Agradeço a todos os palestrantes aqui pelas belíssimas falas, pela qualidade do conteúdo que trouxeram, e gostaria de deixar esse momento aqui para que vocês pudessem se despedir e, de repente, falar mais alguma questão que vocês gostariam aqui, tá bom? Passo a palavra, vou passar primeiramente aqui para o professor Piotr, depois para o Valdemar e para a professora... primeiro para a professora Daniele e depois para o Piotr e Valdemar. Gustavo, agradeço o convite, né? É sempre um prazer discutir, debater, conversar com as pessoas sobre, né, a editoração científica. Esse é o momento que eu acabo me despedindo de um ciclo, né, de construção, de muito aprendizado dentro da revista de enfermagem da nossa instituição, e eu fico muito feliz de estar dividindo esse espaço com o professor Neto, né, que foi um grande parceiro durante todo esse tempo, e de conhecer o professor Piotr. Já assisti algumas palestras dele e é um imenso prazer estar aqui, né, ouvindo e compartilhando esse momento junto com o senhor. Então, foi uma noite muito agradável, né? Então, agradeço a atenção de todos e desejo aí um bom sucesso para todos, né, nessa caminhada, nessa jornada que é a ciência, que é desenvolver, né, a editoração científica. Obrigada. Obrigado, professor Piotr, pode ficar à vontade também. Bom, muito grato, né, pela oportunidade de estar com vocês, de conhecer mais um pouco das revistas, mais uma revista de enfermagem, né? Eu gosto muito da área de enfermagem, tá? Então não tem como não me sentir feliz aí de estar conversando com vocês. Eu preciso dar uma advertência ou duas para o Valdemar, né? O Valdemar é o seguinte, ó, quando alguém olha para você e diz, você vai ser editor, ou é seu melhor amigo, né? Ou é seu pior inimigo. Eu não sei bem aí em que pé que você anda com a Daniele, mas se ela passou o bastão para você, é uma das duas coisas, tá? Ela está rindo ali, mas pode ser sua pior inimiga, porque você realmente abraçou uma coisa que é muito trabalho e não tanto reconhecimento assim como seria merecido. Depois, olha, eu fiquei muito bem impressionado com seu enorme interesse pela área, você tem estudado aí, né? Eu percebi que você anda lendo bastante coisa.
Até eu sugeri um artigo que se chama Estrutura Editorial de um Periódico. Dá uma olhada lá, porque lá tem as funções, as coisas. Eu acho que você vai gostar de ver isso. Eu tenho a impressão que vai ser uma parte alegre da sua missão de ser editor, tá? O resto não vai ser tão bom assim. Gustavo, muito obrigado, tá? Eu tenho que repreender você, porque você não incentivou o Valdemar a aplicar para o editor, para o Prêmio Jovem Editor. Então, né, vamos ver se... Olha, o Jovem Editor agora, no ano que vem, vai ser de novo Editor do Futuro. Só em 2024 é que nós vamos ter outra oportunidade de Jovem Editor. Melhor o Valdemar congelar a idade, tá? E congelar o trabalho dele, para ver se em 2024 ele consegue concorrer. Acredito que foram as demandas, viu, Piotr? Acredito que foram as demandas. Enfim, olha, é só motivo de muita alegria de estar com vocês, tá? Agradeço a oportunidade que o Gustavo me deu também de estar e vamos lá, né? Sempre que eu puder ajudar, estou à disposição. Obrigado, professor Valdemar. É uma festa, né, hoje, né? Foi uma festa maravilhosa, muito alegre, apesar do cansaço, né? Todo mundo aqui está aqui, mas vieram de diversas demandas. Estou muito feliz, professor, muito obrigado pelas palavras, né? É bom a gente ouvir, porque a gente trabalha num processo do dia a dia tão desgastante e encontramos poucos momentos de reconhecimento, assim, a pessoa parar e falar, seu trabalho, vai lá, é muito importante, porque a gente é consumido e muitas cobranças, né, que a gente passa. Então perceber que a gente está fazendo um trabalho de investimento e que esse investimento ele é demorado, né, não é rápido. A consolidação de um periódico ele demora mais um pouco, então não é um trabalho que você tem que olhar para o futuro, e olhar para o futuro mesmo, né, lá para frente. Então, agradeço, né, agradeço mesmo o espaço, Gustavo, acho que esse reconhecimento de trazer pessoas da universidade, né, para a gente ver o que é que a universidade tem feito, como as pessoas da universidade, esse diálogo. Então, não é à toa que o 8º diálogo virtual, né? Porque de fato se torna assim um diálogo entre instituições, entre pessoas, né, que têm paixão pelo que faz e acreditam no que faz. E professor, eu já tinha visto materiais e lives também, né? E quando a gente vê com quem vai estar, a gente precisa saber quem é a pessoa, também tem isso. Então, eu vi que o senhor era da Federal, tinha formação aqui, mas não estava aqui. Mas eu já tinha visto lives e aulas virtuais e em torno do tema da ciência aberta, e também para mim foi uma grande honra também poder dividir esse espaço aqui essa noite. Gustavo está de parabéns pela iniciativa, pelo convite, e foi uma oportunidade também de a professora Daniele né, fazer o processo dela de despedida, que ela está passando aí o bastão para mim, mas professor, eu vou incomodar, eu vou lá na casa dela, vou puxar o pé dela, quando a coisa apertar, eu vou gritar. Muito bom, gente. Bom, aproveito também esse momento aqui para parabenizar a professora Daniele pelo empenho, pela dedicação nesse trabalho com a revista, e ao professor Valdemar agora que está assumindo, né, esse novo desafio aqui também. Aproveito esse momento, além de agradecer aos palestrantes, né, professor Piotr, professora Daniele, professor Valdemar, agradeço também a equipe do GPS, né, que é o Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde, que dá o suporte para a gente continuar esse trabalho aqui também. Agradeço à Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco pelo apoio. Agradeço ao Alisson, que está aqui nos bastidores com a gente, em todos os eventos, a Renata, que também nos ajuda, e aos discentes que colaboraram no processo de divulgação desse evento. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo diálogo virtual. Até mais. Muito obrigado.